Esse vídeo é sobre o tamanho do seu pão. Se às vezes você acorda na hora do café da manhã e se pergunta, será que eu tenho uma baguete imponente ou será que eu tenho uma bisnaguinha amassada? Esse vídeo é pra você. E eu acredito que seja um negócio inédito aqui no YouTube, então eu vou pedir licença para os caras, não os que estão no teto, os que estão vendo o vídeo, pra ser uma porta-voz dessa parte tão importante da masculinidade, né, da intimidade masculina. Eu acho que vocês precisam ouvir sobre esse assunto de um outro ponto de vista para vocês conseguirem seguir em frente. Porque sempre que me perguntam sobre tamanho, eu penso na seguinte coisa: essa rapaziada tem que conhecer o conceito de média, de estatística e de anatomia para pararem de ser tão paranoicos sobre isso. Por isso esse é um vídeo muito based, tá? Com todo respeito aqui, mas eu não trouxe a minha opinião, eu trouxe dados. E você vai sair desse vídeo entendendo melhor sobre o seu corpo. Eu garanto, eu garanto. O desafio para fazer esse vídeo é usar códigos, então eu fiz até uma listinha de todos os termos que eu conheço para se referir à sua peça. E nós vamos responder duas perguntas centrais aqui. A primeira é a seguinte: o seu molecão é grande, médio ou pequeno? E a segunda é: o tamanho da varinha importa para o feitiço dar certo? As mulheres esperam que a varinha tenha um tamanho específico? No final eu ainda vou deixar a minha opinião como mulher também, sendo o mais sincera possível. Como a gente se tornar um membro do canal? É só 4 pilas. Se você não gostar, você vaza no próximo mês. Obrigada por cogitar e vamos começar o vídeo? O seu Paul McCartney é pequeno mesmo? De onde você tirou a ideia de que ele é pequeno? Ai, Gabrita, porque eu acho que depende do buraco. Para de ser estranho, menino. Meu amigo, você, felizmente, não é o único homem do mundo. Então, nós não vamos tirar um conceito de grande ou pequeno da nossa cabeça. Nós vamos comparar. Vamos pegar, então, a população masculina deste planetinha chamado Terra. E vamos ver uma medida mais geral? Vamos procurar uma média? A média, ela ajuda você a ver a situação por cima. Mas é verdade, você não pode levar em consideração os caras que frequentam o mictório da sua empresa. Você tem que pensar num ponto de vista mais geral. E a média mundial é de 13,5. Eu vou evitar ficar falando centímetros aqui, porque eu tenho medo do algoritmo perceber do que eu tô falando, então eu estou sempre falando de centímetros, tá? Obviamente eu não tô falando de metros. Então aqui a gente tá vendo muito homem, a gente tá vendo muita giromba. A gente precisa analisar o máximo de bengas possíveis pra se um alienígena um dia chegar e falar assim: eu quero saber qual é o tamanho médio dos fênis humanos. A gente vai falar isso, a gente vai falar, olha, o tamanho médio, se a gente pegar lá da ilha do Pacífico até aqui, até o Chile, nós traçamos uma média e essa média aponta para 13,5. Mas eu sei que você quer comparar com a galera que você conhece, porque é óbvio que isso vai variar bastante por questões genéticas, eu sei, então tome aqui, ó, os 15,7 todinho pra você, porque essa é a média da peça brasileira. Sim, o tamanho médio da peça brasileira é 15,7. Estamos acima da média mundial, já era esperado. Ó os pirocu. Deixando claro que eu vou deixar todas as fontes aqui na descrição, vou colocar alguns prints na tela também, se você quiser acompanhar. E um outro aviso que nesse caso é muito importante é que eu procurei estudos que mostram se a pessoa foi medida ou se ela reportou. Por quê? Porque se a pessoa ela só reportou o tamanho dela, ela vai aumentar. É, homens. Então aqui eu garanti que os valores são ajustados e pelo menos os dados do Brasil eles foram medidos, eles não foram reportados, tá? Então nós temos esse tamanho aí mesmo que vocês estão vendo, 15,7. Que desse ponto do vídeo você já responde uma pergunta muito importante pra você, meu querido, que é: eu tenho um negócio pequeno, médio ou grande? Já que a gente mora no Brasil, vamos pegar a média brasileira então. Quanto mais abaixo dessa média que eu acabei de citar, menor. Quanto mais próximo dessa média, mais comum, mais perto de uma certa normalidade. Tem que tomar cuidado com esse termo, mas eu vou usar ele aqui no vídeo porque, né, vamos colocar que é o normal. É a média. Agora, quanto mais longe dessa média pra cima, maior. Momento show do milhão, vamos lá então. Se eu tenho um pão aqui em casa e ele tem 17 centímetros, eu tenho um pão grande, muito bem, acertou. Agora, se a minha mãe foi lá ontem e ela acabou trazendo um pão de 10 centímetros, eu tenho um pão pequeno. E se eu comprei ontem um pão, porque eu tava com muita vontade de comer um pão, que ele tem entre 14,7 e 16,7 centímetros, eu tenho um pão
na média. Tá vendo que você não tira da sua cabeça? Você tem que analisar um número, uma referência. Eu sei que você tá curioso pra saber o tamanho das madeiras internacionais. Eu vou deixar aqui na tela esse mapa muito didático que mostra os países de acordo com os centímetros aqui. Eu vou falar pra vocês que eu fiquei um pouco chocada com United States of America, tipo, gente, é quase o menor das Américas, só perdeu para um outro, olha isso. Também queria enfatizar aqui que a África é uma loucura. Eu não esperava que fosse tão, sabe, muito pra cima, muito pra baixo. E é claro, vamos deixar um F no chat aí para os asiáticos. Mas eu também queria compartilhar uma coisa que é tão importante quanto esse mapa, que são os comentários BR em páginas que falam sobre isso. Sim, eu tive que entrar para pesquisar esses dados totalmente cringe, então você vai ter que ler os comentários comigo. Ninguém mediu o meu. Se medisse, a média brasileira seria muito diferente. Eu só não conto se para cima ou para baixo. Vamos começar então a exportar macho? Aproveitar que os Estados Unidos vão cortar nossa exportação de aço, para compensar entramos lá com um novo produto, com machos. Poxa, ele podia ter feito a piada da madeira. Você não quer o nosso aço? Então toma madeira. E aí o melhor comentário, na minha opinião, que é: quem ficou medindo isso? E nem te conto, Guto. Eu sei que você tá curioso também pra saber quem foram os campeões, né? Você quer saber quem tem a maior arma do mercado? Então tá aí, ó. Equador, República do Congo, Nigéria, Venezuela e Colômbia. Só América Latina e África. O Brasil, no geral, de todos os países, nós estamos em 15º lugar. Eu achei bem competente. Eu fiquei bem feliz com o nosso desempenho. Pra mim já tá melhor do que o futebol brasileiro. E uma coisa que me bugou bastante é que tanto o Equador quanto o Congo, então o número 1 e o número 2, a altura média dos homens é de 1,68 nos dois países. E tinha aquele mito, né, aquele lance, eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi, de que quanto mais alto, maior a varinha. E eu fui pesquisar até alguns estudos pra trazer pra vocês, pra falar sobre isso, mas a maioria que eu achei diz o seguinte: genética vence a correlação entre tamanho. Ou seja, se a sua genética for forte pra ser avantajado, mesmo que você não tenha aquela altura, né, que se espera que seja proporcional, você ainda assim vai conseguir pescar muito peixe, porque sua vara vai longe. Então cuidado que os baixinhos perto de você, ó, a luneta deles. E o tal do microtênis, né? Vocês já ouviram falar do microtênis? Bem raro, pra sorte de muitos. O microtênis, pra gente saber se você tem um microtênis ou um tênis normal, que isso é, né, menorzinho, você vai usar a seguinte medida: 8 centímetros. Abaixo ou com 8 quando o negócio tá, né, o negócio tá ativo. Gente, todas as medidas que eu tô dando aqui pra vocês é quando o negócio está ativo, tá? Não é quando ele tá dormindo. O ursão não tá hibernando, ele tá andando pela floresta. Então, mesmo o ursão andando pela floresta, dando o seu máximo, ele tá ali nos 8, é microtênis. Bem importante que as mães e pais observem o crescimento do órgão do menino desde que ele é criança. Eu não sabia disso. Eu não fazia ideia, eu fui descobrir isso só depois que eu estudei mesmo a área da saúde. E você já agradeceu a sua mãe hoje? Você já agradeceu? Porque olha só tudo que essa coitada fez pra ver se você tava crescendo saudável, meu filho. Olha só. Vamos responder a pergunta de R$1 milhão. O tamanho da varinha importa para o feitiço? Mulheres ligam muito pra isso, né, Gabrita? Gente, existem 3 tipos de resposta que eu quero trazer aqui, ao invés de eu trazer uma coisa bem senso comum. Vamos analisar por 3 pontos de vista. O primeiro é o anatômico, o segundo é o estatístico e o terceiro é o cultural. Anatomicamente, meu amigo, o canal vaginal, ele vai de 6,5 centímetros a 9,3 centímetros. Então, quando ela tá ali quietinha, ela tá ali normalzinha, ela já é naturalmente menor do que a grande parte dos júniors, entendeu? Ela já é menorzinha. Acontece que ela, para acomodar os seus visitantes, ela se expande, né? Então, assim, ela pode até duplicar esse tamanho. Sim, ela pode chegar até 20 centímetros. 10 segundos de palmas para anatomia feminina, que é incrível. Tudo isso para passar um bebê. Tudo isso para você durar 3 segundos. E aqui, quando eu tô falando de canal, eu acho que é importante eu explicar pros mais leigos. Se você já tem uma noção, você pode até pular essa parte do vídeo. Mas, gente, o canal vaginal, ele é um negócio diferente do que vocês estão vendo por fora. Então, nós temos os beiços, né? Aqui é educação, tá? Isso aqui é fins educativos. Nós temos o caminho,
o caminho dos sortudos, e nós temos o cervix. O cervix, eu quero que você considere que ele é a porta entre o caminho dos sortudos, o canal e o útero. E útero não é pra entrar nada lá, não é pra entrar isso lá, entendeu? É só pra entrar outras coisas, mas a peça não é pra encaixar no útero. Então, nós temos uma limitação, nós temos uma barreira física ali, que é o cervix. O que você usa mesmo é a parte externa e a parte do canal. E como eu disse, o canal da mulher vai de 6 a 9 centímetros, podendo até duplicar se ela estiver devidamente animada. Então, o negócio, ele não é que ele não tem fim, não é um poço sem fim. E o que acontece? Quando o berimbau ele é muito grande, ele vai ficar tocando a porta, o cervix. E aí a mulher sente o quê? Incômodo, cólica, pode até sangrar, porque machuca. Se eu pegar o meu dedo desse tamanho e eu ficar enfiando ele até o limite do meu nariz, vocês concordam que vai irritar o tecido que tem aqui? Então, lá embaixo é a mesma coisa. Toda mulher vai chegar nos 20, Gabrita? Não necessariamente, depende do tamanho dela, depende do quanto ela está animada. Mas o que acontece? Algumas posições, e isso pode ser uma dica útil ou uma forma de você se policiar, aí vai da sua peça, mas algumas posições elas ficam muito, muito profundas. Então, em algumas posições é capaz que você realmente chegue quase no limite. Você entendeu a anatomia feminina? Então você consegue ver que se não tiver muito, muito abaixo, tipo do tamanho do canal, e aí ficaria sobrando, tudo que é um pouco maior do que os 10, 9 centímetros já será comportado, já vai dar conta. E o que chega perto ali dos 20 já é muito possível de machucar. Não sei o que eu tô falando, a anatomia vai reclamar com a natureza. E estatisticamente, vamos perguntar então pra mulherada. Mulheres, o quanto vocês se importam com isso? O tamanho é mesmo documento? Eu achei pouquíssimas pesquisas boas sobre o assunto, tá? A maioria das pesquisas tinha amostragens muito pequenas. E isso, quando você tá analisando o estudo, é importante, porque eu não quero saber o que 100 meninas que moram em Singapura acham. Eu queria uma amostra maior, eu queria meninas de várias idades, eu queria mulheres, eu queria mães. Então, a melhor evidência que eu achei foi desse artigo aqui. Eu vou deixar na tela o print pra vocês, que conversou com mais de 26 mil mulheres através de um questionário online e perguntaram se elas estavam satisfeitas com o tamanho do órgão dos seus parceiros. E um chocante número de 84% das mulheres falaram que sim, que pra elas tá de boas. 14% queriam maior e 2% queriam menor. Poxa, meu amigo, se eu juntar 10 mulheres numa sala e eu perguntar pra elas, 8 mulheres irão falar que tá tudo bem. Encontrei um número parecido em outras pesquisas, tá bom? Então, parece mesmo que pra mulher isso não é tão importante quanto é para homens. Para homens isso parece ser muito mais importante. Em minha opinião honesta sobre isso, enquanto mulher, eu vou resumir, no final eu entro mais em detalhes. Mas é o seguinte, grossura, simetria, cheiro bom, pelos sob controle, saber usar. Mas ainda tem uma resposta, que é a resposta cultural. E aqui é onde o negócio pega fogo. Porque culturalmente as mulheres vão falar sobre o tamanho da sua K47. Elas vão porque é um burburinho, elas vão porque é uma forma de gerar insegurança. E veja bem, a mulher ela se sente muito pressionada sobre a própria aparência. Então nós estamos habituadas sobre o nosso cabelo, a qualidade da nossa pele, o tamanho do nosso seio, o tamanho da nossa bunda, a proporção com a nossa cintura, até a cor das dobras. Ai meu Deus, porque meu sovaco é muito escuro. A mulher, ela é muito pressionada, ela foi muito pressionada, e eu acho que a forma dela devolver isso para o homem é jogando justamente na insegurança que todo mundo sabe que o homem tem. Na verdade, as duas inseguranças que eu acho que todo homem tem, que é a altura e o tamanho do negócio. Por quê? Porque são duas coisas que vocês não podem mudar. É isso. Se eu falar que você é frango, você pode ir lá na academia e ficar marombado. Se eu falar que você é calvo, você pode usar tratamentos, e aí você pode fazer cirurgias, e daqui a pouco você aparece com cabelo. Agora, se eu falo que você é baixinho e que o seu mini é mini, o que você vai fazer? Você vai pra Turquia cortar o seu fêmur em 3 partes pra crescer 3 centímetros? Por favor, né? Então, culturalmente, esse papo da giromba avantajada rola mesmo. Só que, olha, aqui eu tô até traindo a classe. Mas, gente, quem já tem experiência com mulher
Sabe o seguinte, nós criamos critérios meio malucos e depois a gente aceita o que a realidade nos entrega. Na cabeça da mulher, ela quer muita coisa. Na cabeça da mulher, ela merece sempre o melhor. Na cabeça da mulher, deveria ser X, Y. Quando você vai ver, a mulher ela vai amadurecendo, ela vai entendendo que o mundo não é tudo que ela espera. Eu gosto de pensar na estatística também. Então, se toda mulher quisesse um cara acima da média, e lembre-se que a média aqui no Brasil já é alta, que é 15,7. Então, vamos colocar que todas as mulheres, metade, sei lá, da nossa população, basicamente, ela só quer os 15% que passa dos 17 centímetros. Não ia ter pimbada. Ninguém ia fazer o bem bom. Sei lá, uns 15% da população ia pimbar. É sério, gente. Então não ia mais nascer neném, né? Porque ia ter quantas pessoas aí? Também coloque na sua cabeça, meu anjo, que nós vivemos numa cultura pornificada, tanto homens quanto mulheres. Nos últimos 20 anos, nós consumimos muito desse tipo de material. E é um material que ele trabalha com a imaginação perfeccionista. Você não quer ver gente feia fazendo isso, você quer ver gente bonita, acima da média em todos os quesitos. Então essa ideia de ser empalada, que algumas mulheres têm, talvez seja a mesma fantasia que alguns caras têm de que a Sydney Sweeney vai aparecer vestida de coelhinha na porta do seu quarto pedindo açúcar. Vamos pra parte mais chata, mais polêmica. Você não precisa ver essa parte se não te interessa. Um beijo. Você pode sair do vídeo agora, mas eu vou dar minha opinião. Eu não tenho amplo conhecimento de causa, tá bom? Se é que você me entende, eu não tenho. Eu não tenho uma coleção disso, mas eu acho que eu não preciso comer 100 pedaços de bolo pra saber se um bolo é gostoso ou não, né? Cortando a brincadeira, tentando deixar o tom mais sério, eu quero que vocês pensem, rapazes, que existem coisas muito mais importantes, mas assim, de longe. A higiene já é uma delas. A higiene já é uma delas. Meu amigo, o negócio tá cheirando bem? O aspecto do negócio tá bonito, tá viçoso, tá limpo? A região próxima ali, né? A coxa, a virilha, até aqui, no caso dos homens, os pelos aqui, né, do ventre. Tá tudo aparado, tá tudo bonitinho, a qualidade da pele tá boa, você tá com o pelo encravado, você tá com o negócio descascando. Por que você concorda que se o negócio for enorme, gigantesco, monstruoso, mas ele é nojento, ninguém vai querer botar a mão? Ela pode até chegar lá, no vamos ver com você, ela vai olhar e fazer... Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a apresentação do negócio. Então, se você é um cara extremamente inseguro, eu acho que, sinceramente, não faz diferença se você tá na casa dos 18 ou na casa dos 13. Porque você não vai saber manipular a sua ferramenta. Tem homens aí fora que têm baixíssima familiaridade com o próprio corpo. Tem cara que tem vergonha de erguer aqui as carças e ver o que tem ali embaixo. Vocês precisam ter esse cuidado, vocês precisam ter essa ligação com o corpo de vocês. Além disso, é muito sobre o corpo do outro. A mulher, ela pode desejar uma coisa, mas no fundo o que ela quer mesmo é ser satisfeita. Então, se o negócio for monstruoso, meu Deus, tá saindo da jaula, ó o monstro vindo. Mas na hora do vamos ver, não entrega o que ela quer, a experiência vai ser ruim do mesmo jeito. O quanto você tem noção da anatomia feminina? E você não precisa ter tocado uma mulher aqui. Você sabia, por exemplo, que eu te expliquei sobre a diferença do canal, a diferença do cérvix, o que é o útero, o que são os beiços. Eu adoro fazer metáforas sobre o fato de eu não saber dirigir, porque eu não sei dirigir. E eu vou trazer uma metáfora aqui pra vocês. Imagina o seguinte, Gabriela da Silva não sabe dirigir, que é o meu caso. Aí alguém chega e fala assim, você já tentou num carro automático? Vai facilitar muito a sua vida. Eu penso, é verdade? Eu não tenho que controlar a embreagem, eu não preciso me preocupar com o tempo de trocar a marcha, eu acho que vai facilitar muito a minha vida. Só que é o seguinte, eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. Então, eu realmente não vou deixar o carro morrer, porque ele não morre mais. Só que eu ainda posso capotar o carro, porque eu não sei fazer curva. Só que eu ainda posso passar em cima das veias que atravessa fora da faixa, entendeu? Agora, quanto que esse detalhe, porque é automático, mudou o curso das coisas. Eu ainda não sei dirigir. Você precisa aprender a manejar a ferramenta. No meu caso, é o carro. No seu caso, é essa moto que você tem aí no meio das pernas. Não fica tão complexado sobre o que te foi dado pela natureza, porque isso, infelizmente, não existem formas muito eficazes de mudar. Como o carro automático, uma parte do processo é facilitada para essas pessoas que têm ali o diferencial, que estão acima da média. Sim, porque tudo que destoa da média chama mais atenção. Ou você vai fingir que quando uma mina com uma rabeta desse tamanho passa na sua frente, não te chama mais atenção do que a mina que tem uma rabeta na média.
você vai fingir que não. A mulher também é assim, cara. Então, sem esse drama, sem esse chororô de ai, porque só os mais bonitos recebem atenção, tudo que destoa pra cima chama mais atenção, tanto de homem quanto de mulher. Na hora do vamos ver, não é sobre chamar atenção, é sobre dar conta. E se o Paul McCartney do cara for grande, eu acho que você até cria uma expectativa que às vezes é garantia que a pessoa vai se frustrar. Tá lá, não, é muito grande. Vai daqui até o Paraguai. Só que você abaixa a cortina e o show é uma desgraça. É feio, é mal cuidado, é meio fedido, tem 3 cores. Ou pior, né? Você, assim como eu não sei dirigir, você não sabe usar. Aí você tem lá uma K-47 sem munição. Eu fiquei muito boa, mano, em arrumar metáfora. Olha isso, muito boa. Dicas específicas pra você que é um cara e que eu acho que vai ajudar desde a galera sub-13 até os acima de 17. Você tem que aprender as pré-eliminações da mulher. Entendeu? Entendeu o código aqui que eu não posso falar? Você sabia, por exemplo, que pra uma mina estar pronta pra brincadeira leva em torno de 20 minutos até mais? Isso não sou eu que tô falando, você pode pesquisar artigos que mostram isso. O ambiente da Laricinha feminina demora às vezes 20 minutos pra estar pronto. Lembra que eu falei que ele tem que aumentar? Lembra que eu falei que tem que quase duplicar? Então se você não conseguiu molhar o chão, não adianta passar o rodo. Pra mulher o negócio é mais embaçado, pra mulher o negócio é mais complicado, e se o homem ele não tem paciência ou ele às vezes nem sabe disso, ele vai se frustrar e vai frustrar a mina. Vai ter que trabalhar as pré-eliminações, cara. As semifinais ali, vai. Você tem que trabalhar a sua força de empurrada. O que é força de empurrada, Gabrita? Vai. É a sarrada, gente. É a força de empurrar, entendeu? Empurrar. O segredo aqui tá no core e em pernas fortes. Vai trabalhar, sim, elevação pélvica. Vai trabalhar, sim, levantamento terra. Mas é sério, gente, a questão da força é muito importante, tá? Porque se o homem fica ali fazendo a maior parte do trabalho, e eu acho que geralmente é o homem que faz a maior parte do trabalho. Meu país, minhas regras. O homem faz a maior parte do trabalho, hein? Você vai precisar da resistência física, meu amigo. Então, você tá preocupado se você tem uma faca ou uma espada, mas você não tem a força pra empunhá-la. Terceira dica, a última, bem óbvia, bem irmã mais velha. Meu amigo, não tenha medo da sua peça. Você precisa explorar ela, você precisa pegar um espelho e ver se tá tudo bem lá embaixo, você precisa aprender a cuidar dela. Imagina que você está numa guerra, que você não tem outra escolha, não tem como você voltar pra casa, não tem como você avançar sem a sua arma. E essa foi a arma que o exército te deu. É isso, vai ter que trabalhar com essa arma. A natureza só quer que você use ela. A natureza não tá preocupada se você tá inseguro. A natureza não tá preocupada se você não gostou da cor, se é muito torto para um lado. Ela quer que você use. Honre a natureza, use a sua peça. Ela vai ser perfeita? Dificilmente, né? Senão ela seria um pedaço de plástico feito numa impressora. Só aprende a construir um ambiente e cuida dela, independente de você estar usando com outra pessoa ou sozinho. Cuida dela. Tem um vídeo sobre skincare do campeão. Eu vou deixar aqui no cartãozinho aqui. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela. Você vai clicar, você vai ver. Você vai voltar nesse canal e você vai assistir o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.